Jornal Jangadeiro. Debate. O debate hoje é sobre racismo. Como no esporte, um ambiente tão democrático, nós vemos cenas tão lamentáveis como as que vimos envolvendo o jogador Vinícius Júnior. A pergunta que o mundo faz. O nome do brasileiro tem sido destaque nos últimos dias pelos diversos casos de racismo e diversas ofensas que sofreu e tem sofrido durante partidas em que participa na Espanha. Também se tornou ele um exemplo de luta porque ele não baixou a cabeça, não. Ele deu visibilidade à discussão. Última atualização do caso. O presidente da La Liga, Javier Tebas, pediu desculpas ao jogador em relação às polêmicas nas redes sociais. Abre aspas aqui para contar. Se houve esse inconveniente, se ele também não interpretou bem, mal, tenho que pedir desculpas. Não tenho nenhum problema. O importante aqui não é o tweet. Há muitos insultos racistas determinados a insultar Vinícius? Sem dúvida. O presidente da La Liga está em conta de todos esses insultos. Ele tem realmente noção do que acontece. Tebas havia sido criticado por insinuar que o atacante do Real Madrid exagerava nas acusações de negligência da La Liga. Além disso, declarou que o jogador brasileiro não entende a competência da entidade no futebol espanhol. Por aqui, a torcida do Fortaleza homenageou Vini Júnior antes do jogo contra o São Lourenço na quarta-feira. A gente vai discutir hoje o assunto com o advogado Alex Santiago, doutor em Direito Constitucional, vice-presidente do Fortaleza Esporte Clube. Alex, bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos que estão no programa. Muito grande estar aqui participando para participar e contribuir com um debate tão rico sobre um assunto tão importante. Bom dia também para Kim Lopes, que é o membro da Direção Nacional do Movimento Negro Unificado. Kim, seja bem-vindo. Bom dia, Nonato. Bom dia aos ouvintes da Band News. E convocar aqui o pessoal, né? Pelo YouTube, você vai mandar perguntas através do chat do YouTube, pelo telefone 981543814, 981543814. Para você que acompanha pela 101.7, também nós estamos, além do YouTube, no Twitter e Facebook, Jornal Jangadeiro. Vamos lá conversar com os dois. Esporte, futebol geram muitas emoções, porque sempre as emoções partem para o preconceito. É apenas uma realidade das pessoas. Vou começar pelo Alex Santiago, advogado. Alex. Boa pergunta, Nonato. Principalmente quando a gente observa o fenômeno sociológico que acontece, né, quando as massas se reúnem. A gente vê, às vezes, a exaltação que o esporte causa, né? A rivalidade, a exaltação dos ânimos que o futebol traz, o afloramento de emoções e a busca das pessoas por ver, às vezes, no estádio um momento de, vamos dizer assim, de catarse, né? Elas colocam tudo ali para fora naquele momento ali que estão no estádio de futebol juntamente com aquele grupamento todo. Então, de fato, isso é algo que a gente observa, mas nós não podemos jamais achar que o fato de as pessoas estarem em um estádio de futebol as autoriza a praticar qualquer conduta que ultrapasse os limites da licitude, né? Então, apesar de entender bem o fenômeno futebol, como torcedor que eu sou, como dirigente que eu sou, e de entender essa, vamos dizer assim, psicologia da massa que está dentro do estádio, a gente não pode jamais compactuar com qualquer atitude que ultrapasse o limite da licitude. E a questão do preconceito, do racismo, né, vamos dizer assim, aplicado ao futebol ou discriminação de qualquer outra espécie, ela é absolutamente inaceitável, ainda que nesse ambiente. Kim Lopes, qual é a sua posição em relação a essa questão? Bem, Nonato, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Olha, dentro de um estádio de futebol está a sociedade, aquela sociedade que permeia e que o futebol também faz parte. Então, é evidente que uma sociedade racista, como é a sociedade europeia, como é também a nossa sociedade, ela vai expressar isso, né? E, evidentemente, em um momento desse, de multidão reunida,
esse sentimento do racismo, da homofobia, que está presente na formação de cada homem, de cada mulher que ela está, e se houver um espaço para a expressão desse sentimento de superioridade racial, isso vai se manifestar. Agora, o que deve ocorrer, Donato, é como ocorre na sociedade. Você tem que ter leis para inibir e punir. Porque o estádio, futebol, para alguns parece uma arena livre para cometer crimes, como crimes raciais, de injúria racial, de homofobia, de misoginia, enfim. Então, na verdade, as organizações que fazem parte do futebol, desde o clube, as torcidas organizadas, as federações, elas precisam ter um ordenamento legal também para coibir de forma exemplar esses atos de racismo, na sociedade. Lá fica quem comete mais de racismo porque tem a lei que impede de fazer. Então ele faria muito mais do que já faz. Essa é a observação que eu trago, Ana. Ok. Eu gostaria de ouvir da parte do Alex, como é que esses crimes são tratados no esporte nacional, Alex? Perfeito. Muito boa pergunta, Nonato. Até para que quem escute saiba, né, como é que é a legislação brasileira nesse sentido. Para começar a conversa, nós sempre temos que nos orientar pela Constituição Federal, né, que é a lei máxima do Brasil. No artigo 217, a Constituição ela consagra o direito ao desporto, né, o direito a você praticar as práticas esportivas em um ambiente saudável, sem nenhum tipo de discriminação, sem nenhum tipo de prática de racismo. Nós temos, por exemplo, no Estatuto do Torcedor também, né, a principiologia que assegura que os eventos esportivos se darão dentro de um ambiente de igualdade, né, sem nenhum tipo de discriminação. E, mais propriamente, aí sim, mais na área punitiva, nós temos o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, no artigo 243-G, que traz, né, a infração da prática de discriminação racial em um evento desportivo, cuja punição é de 5 a 10 partidas para atletas, além de uma multa de 100 a 100 mil reais, né, pelo atleta que pratica esse ato de discriminação. Ou ainda, caso esses atos de discriminação sejam, vamos dizer assim, coletivos ou que ensejem uma situação maior, você pode ter punições ainda mais rigorosas, como, por exemplo, a perda de pontos pela equipe, a perda de mando de campo, ou até, no caso extremo, a exclusão de campeonatos, né? Então, o nosso CBJD fala dessa maneira, inclusive uma alteração legislativa que se deu de maneira recente, agora já sob a presidência do Edinaldo Rodrigues, né, presidente da CBF, que tem uma bandeira muito forte contra os atos racistas no futebol. E hoje nós temos, vamos dizer assim, uma das legislações mais rígidas em relação ao combate do racismo é a brasileira, né? A nível internacional, você tem o Código de Ética da FIFA, que determina punição tanto de multa como de paralisação do evento esportivo nos casos em que aconteçam atos racistas, mas a legislação brasileira, eu diria que ela está até mais avançada em termos de rigorismo e de punição a esse tipo de atos. Como o professor Kim estava mencionando, há necessidade de ter esse aparato punitivo, e, além disso, eu voltaria a dizer que, para além de ter esse aparato punitivo que nós temos, nós precisamos, de maneira exemplar, aplicar essa legislação na prática. Eu acho que esse é o grande desafio, que os órgãos judicantes do esporte sejam realmente duros na aplicação da lei. A existência da lei é muito bonita, mas a lei está na prateleira. Se não houver aplicação efetiva, a gente realmente não tem um combate próprio a essas práticas abomináveis. Concorda também que, em relação à lei, existe, mas ela não é colocada em ação? Sem dúvida, né? Nós tínhamos, Nonato, até bem pouco tempo, né, até saídas para o racista, né, que cometia o crime de racismo e corria para a injúria racial, né? Coisa que foi agora recentemente, tanto por parte do Supremo como por lei funcionada
agora no início de janeiro, pelo presidente Lula, que equipara os crimes de racial, na sua penalidade, aos crimes de racismo. Então, a legislação ela tem que ser dura, ela tem que ser aplicada, porque a impunidade é o terreno para que o racismo continue permeando a sociedade brasileira e até internacional nos vários espaços. Por exemplo, no caso da Espanha, é recorrente os crimes de racismo, não só com o Vinícius Júnior. Nós temos vários casos anteriores a esse, né, em que também jogadores negros, né, foram vítimas de crime de racismo, até brasileiros, como Neymar, como Daniel Alves. Mas, infelizmente, a postura desses outros não foi a postura corajosa de Vinícius Júnior, né? Garoto. Aqui no Nonato, a gente quer também fazer essa missão. Que garoto corajoso, né? Que garoto valente, Vinícius Júnior. Teve coragem de enfrentar, de denunciar, de partir para cima. E é isso. Eu acho que o racismo precisa também dessa indignação da vítima, né, para enfrentá-lo e evitar que caia no esquecimento, como ocorreu com os brasileiros recentemente. Eu estava lendo aqui, acompanhando vocês, e estava vendo aqui nas redes sociais, no Twitter, o senador Magno Malta criticando a repercussão do caso de racismo contra Vini Júnior, dizendo que a imprensa é que está dando mais atenção e revimitizando o jogador porque o assunto da Ibope. Vocês consideram que um assunto tão importante quanto esse, onde mostra a coragem de um jogador de futebol negro apontar o dedo, mostrar a ferida, não apontar apenas o dedo para aqueles racistas que estavam nas arquibancadas, mas olhar para dentro também de cada um de nós em relação ao preconceito, não é verdade, Alex? Com certeza, Nonato. E assim, o esporte, a gente trabalha muito isso, e lá no clube, né, no dia a dia, como o esporte é uma ferramenta de inclusão social, sabe? A gente ali na categoria de base trabalha com vários garotos, já a partir de 13 anos na categoria sub-13, ou até antes mesmo no futsal, e a gente vê o esporte como uma ferramenta de inclusão social única, onde todo mundo é igual, onde todo mundo ali luta da mesma maneira por fazer o gol, por ajudar a sua equipe, e qualquer tipo de atitude discriminatória é absurda, ela é abjeta, né? A gente tem tantos grandes jogadores, independentemente de raça, de origem, né, no futebol brasileiro, que todos merecem um respeito igual. O rei do futebol, Pelé, né, é um representante, né, do povo afrodescendente, do povo negro, e que nos traz tanto orgulho. Então, assim, eu fico até constrangido, a palavra, sabe, Nonato, de ouvir uma afirmação dessa, de que um assunto tão grave como esse, tão sério, ele é relativizado, então colocado em segundo plano, porque o professor Kim falou uma coisa interessante. Professor, eu também sou professor de Direito Criminal, lá na Universidade Federal, sabe? Ceará, aqui da Universidade Federal do Ceará. E a gente sempre costuma dizer que a impunidade é a semente do próximo crime, né? Então, quando você deixa um ato desses impune, as coisas voltam a acontecer. Um dado interessante que eu queria trazer aqui para esse debate é que das 9 reclamações por atos racistas no Tribunal da La Liga, 8 delas foram como vítima o Vinícius Júnior. Então, quer dizer, são vários atos reiterados de racismo acontecendo e que, se não há uma punição mais rigorosa, como Valência aí parece que agora vai ser punido de maneira exemplar, a coisa vai se geminando e vai se tornando normal, e no outro jogo novamente, no outro também. Então, isso é muito sério. E assim, eu falo sobre o aspecto também como dirigente de clube, né, da importância da gente trabalhar nos atletas, nos funcionários, nos colaboradores, os valores da igualdade racial, os valores do respeito às diferenças, né? E a gente tem feito isso lá no clube, sim. A gente tem um manual de conduta, conversamos sempre com as pessoas que estão no nosso dia a dia, porque quem veste a nossa camisa, a camisa do Fortaleza, deve sim representar muito bem, né, toda a massa tricolor, e assim é nas outras agremiações também, e respeitar sempre a questão, né, da boa conduta e repudiar esses atos de racismo.
Um problema sério aqui com relação à violência nos estádios, em jogos, por exemplo, quando a Ceará e Fortaleza se encontram, se confrontam, as torcidas animosamente conturbam, prevalece a violência, o desrespeito. Esse é um problema de educação, é um problema de civilidade ou é um problema de polícia apenas? Eu me manifestaria no sentido de dizer que é um problema complexo, né, que passa, sim, por questão cultural, de educação, que os clubes, hoje em dia, que têm uma ótima relação fora do campo, né, que convivem de maneira profissional fora do campo, Fortaleza, Ceará, tratando, por exemplo, de questões comerciais em conjunto, questões de gestão do Castelão, né, que é o nosso palco em comum, em conjunto. Isso é um grande exemplo, Nonato, de que pode haver a total civilidade dentro do esporte, né? E caminhar essa cultura da paz nos estádios, porque, afinal de contas, nós queremos ver as famílias lá, com as crianças, com os pais, se sentindo seguros nos jogos aqui na nossa capital. Então, o mais importante é transmitir essa cultura e saber da força que uma instituição de futebol tem numa cidade. São milhões de torcedores, muitos deles pessoas que às vezes precisam de uma referência dentro de casa e não as têm. Então o clube ele tem uma ótima oportunidade de influenciar positivamente, né, na base social, com bons valores, pregando a paz nos estádios, o respeito ao próximo, e isso é muito ouvido, isso é muito impactado, né? Eu falo isso como presidente do Fortaleza Esporte Clube e digo que é muito notória a responsabilidade social que nós temos nesse processo de educação e de evolução, Nonato. Kim, você também acha que é preciso uma leitura relacionada também ao dedo acusador do Vini nesse momento, aponta para cada um de nós que temos muitas vezes casos de racismo e que são geralmente, não é escondidos, como que não são visibilizados. Você, por exemplo, junto ao Movimento Negro Unificado, já recebeu denúncia de casos de racismo no futebol cearense? Não, nós não recebemos casos de racismo no futebol cearense, né? Mas acompanhamos casos de racismo em que equipes cearenses, jogadores de equipes cearenses foram vítimas de racismo em competições internacionais, como, por exemplo, se não me engano, na própria Sul-Americana, atletas do Fortaleza sofreram racismo jogando fora aqui do nosso território. Mas eu acho que as equipes, Donato, elas têm que trabalhar também esse debate do pertencimento racial, né, das relações raciais, lá na base, lá no dente de leite, sabe? Lá nas equipes de jovens. Por exemplo, nós do Movimento Negro nunca fomos chamados para uma palestra, né? Por uma equipe do futebol cearense, para debater com as crianças, para debater com os jovens a questão racial, as relações raciais na sociedade. Enfim, nós temos, só para você ter ideia, Donato, nós temos uma lei que torna obrigatório de cultura e história africana e afro-americana há mais de 20 anos. E ainda hoje, essa lei não é aplicada nas redes de ensino básica do país. Como você disse ainda há pouco, isso é um problema de civilidade, é um problema também de educação, é um problema, evidentemente, de relação de poder. Renato, nesse país, ou em qualquer parte do mundo, é ter uma relação de poder superior em relação aos outros. O jovem negro, ao sair de casa, tem mais chance de ter força que o jovem negro. O jovem negro, ao sair de emprego, tem mais chance de não conseguir emprego do que o jovem. Então, essa relação de poder, esse poder racializado, ele nem todo mundo quer abrir mão do privilégio. Por isso, o governo, a sociedade, criar mecanismo de combater essas diferenças raciais e
consequentemente, os crimes de racismo. Seja onde for, no futebol, na sociedade, em qualquer parte. A gente está tendo um retorno de som, eu acho que do seu próprio aparelho lá, do computador, de onde você, do celular, de onde você está, que dá um repeteco, dá um reflexo como se fosse voz dupla. Mas se você pudesse virar... Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Isso, que para evitar... Ou baixar o seu som, por exemplo, que está retornando. O som de retorno seu está retornando para cá e muitas vezes tira a qualidade, o som bem audível que a gente precisa para acompanhar. Enquanto isso, deixa eu falar aqui com o nosso Alex Santiago, advogado. O lado da punição é sempre colocado, mas tem que punir quem é racista, tem que prender, Qual é o tipo de punição que deve ser levada em conta para que também seja um processo educativo, Alex? Nonato, eu acho assim, como eu falei, o arcabouço legal, a estrutura legal do direito desportivo brasileiro, ela já prevê uma estrutura, vamos dizer assim, punitiva forte, né, rigorosa. Eu acho que o que vai precisar agora o Brasil se preocupar é no caso das instâncias da justiça desportiva serem bastante firmes nos julgamentos, né? Porque uma coisa é você ter essa legislação muito bonita, punitiva, podendo até tirar pontos de equipe, podendo até tirar mando de campo de equipe, podendo até excluir de campeonato a equipe, mas isso precisa ir com força para a vida real, desde que haja efetivamente a prova de que houve esse ato. Lembrando que essas punições mais rigorosas são apenas nos casos em que há uma comprovação de uma coletividade, de uma responsabilidade do clube dentro de um evento eventualmente racista, uma omissão, algo nesse sentido. A punição, a priori, trata-se de suspensão de 5 a 10 partidas para o atleta ou para o dirigente envolvido, somado de uma multa de 100 a 100 mil reais. No âmbito do direito criminal, como também bem lembrou o professor Kim aí, nós temos hoje o STF equiparando as injúrias raciais ao crime de racismo, né? Ou seja, dando um tratamento mais rigoroso, inclusive retirando da prescritibilidade, ou seja, do período de vencimento, vamos falar assim, para que um crime desse seja processado e punido, exatamente para tornar ainda mais séria essa persecução penal e essa punição às pessoas que praticam atos racistas. Ok, eu vou pedir um intervalinho aqui, bem rápido, aos nossos ouvintes, a vocês dois, e voltamos já já com esse debate. Jangadeiro. Referência, vai lá, Yuri. Tem mensagem. Opa, ligar o microfone aqui. Tem mensagem aqui do nosso ouvinte. Olha, acho muito difícil o Vini Júnior voltar a jogar na Europa, né? Por conta de toda essa pressão, né? Dos torcedores de lá. Aí tem mensagem aqui do nosso ouvinte também no YouTube, do Osmar. Punir os times não vai resolver o racismo, porque os racistas nos estádios não são torcedores, mas criminosos disfarçados de torcedores. Aí para eles, tanto faz se os times forem punidos ou não. E principalmente que a ala da Espanha é de neonazista. Então, por isso também tem mais esse traço deplorável do caráter. Aliás, falar em caráter, Adriane coloca aqui, tem coisas na vida que é caráter mesmo. Quando eu era criança, nunca vi meus amigos da escola com diferenças por causa da cor da pele. Não existia internet falando disso, e nem meus pais não falavam também, mas nunca tive essa maldade. Mas sim, o racismo já existia e vem exatamente do primeiro dia depois da Lei Áurea. Aí que houve a demonstração racista visível neste país, quando passamos a ver o negro com um olhar de indiferença. Já havia a indiferença por parte da escravidão, mas a nossa cultura, parece que o racismo ficou introjectado assim na nossa cultura nacional, não é isso? Deixa eu voltar a conversar com Alex Santiago e Kim Lopes. Alex, qual é a sua visão sobre a história do caráter, é algo do caráter, é da alma humana? Eu acho, Nonato, que é algo assim, que é muito vinculado à forma como as sociedades elas evoluíram, né?
eu acho que tem muito a ver com a questão mesmo cultural, né? E penso eu que nós temos aqui no Brasil um problema sério com isso, né? Porque há uma impressão, né, de que no Brasil há uma miscigenação de raças que torna tudo muito fluido, tudo muito brando, tudo muito tranquilo, enquanto que, na verdade, eu vejo, na minha opinião, um país que é, sim, de uma maneira silenciosamente, né, tem discriminações no dia a dia, tem diferença no trato no dia a dia, e são coisas que não podiam acontecer, né? Eu vejo que os povos, eles construíram esse país, né, de maneira muito miscigenada, muito conjunta. Existe vamos dizer assim, um compartilhamento de mérito igual a todos os brasileiros que construíram esse país. E existe, sim, no Brasil, assim, uma ideia de discriminação que nós precisamos combater todos os dias. Ainda que não haja, por exemplo, de como a gente vê na Europa, esses grupos que se autodenominam neonazistas e que praticam atos explícitos de racismo, nós temos aqui no Brasil um racismo embutido nas situações sociais, que se arrasta ao longo dos séculos, e como o amigo bem falou, que tem como marco, vamos dizer assim, mais explícito, o dia posterior à Lei Áurea. Eu gostei da expressão que o amigo coloca aí, porque eu acho bastante pertinente, né, nesse sentido. A sociedade brasileira, ela foi construída assim, e para mim ela possui uma espécie de racismo embutido, vamos dizer assim, que é muito danoso também, porque ele não visa se reconhecer racista. Eu acho que isso é um problema também para que a gente enfrente e derrote alguma dessas adversidades. Essa miscigenação que você lembra muito bem colaborou para que se evidenciasse o respeito às diferenças em termos de raça. Exato. Mas há mesmo velado também o racismo corporativo. Por exemplo, há casos de pessoas negras que muitas vezes se veem diferenciadas mais ainda quando procuram emprego e que perdem também o lugar, onde são muitas vezes colocadas à margem no trato por... a gente tem um caso, por exemplo, daquele condomínio, daquela mulher do condomínio, ainda há pouco, a situação que ela vinha com o cachorro e tirou a coleira para agredir o entregador. Não é isso, Kim? Você também sente que esse racismo que está incorporado à cultura no meio dessa miscigenação? Perdemos o contato com o nosso Kim Lopes, que é o membro da direção nacional do Movimento Negro. Eu repasso para você, Alex, a pergunta. Perdão, você poderia repetir, Nonato, por favor? Eu estava dizendo que existe um tipo de racismo que existe velado, mas que muitas vezes a compulsão leva muitas vezes a atos como desabonadores, como daquela moradora de um prédio que tirou até a coleira do cachorro para açoitar o entregador que estava lá na porta do seu condomínio. Realmente, assim, a gente vê esses episódios que são tristes, né, e que se repetem no nosso país. Vejo eu que a imprensa, como você até mencionou anteriormente, ela tem um papel importante nesse combate ao evidenciar esses casos, mostrar que eles existem, né? Eu acho que o primeiro passo para que a gente possa lutar contra o racismo é primeiro admitir que ele existe, e aí depois a gente o combate. Eu acho que episódios como esses, que são absolutamente abjetos, né, são absolutamente abomináveis, eles precisam vir a lume para que a gente possa, sim, trabalhar a consciência cultural coletiva do povo brasileiro e para que, a partir disso, a gente possa evoluir a nossa sociedade para uma sociedade que olha mais para a igualdade racial. Então, acho que esses episódios que são tristes, mas que mostram a estruturalidade do racismo na sociedade brasileira, eles precisam ser mostrados, precisam ser denunciados, para que a gente contribua aí com a criação de uma cultura nas próximas gerações um pouco mais adepta à ideia de igualdade racial. O Kim está de volta, eu não sei se ele acompanhou
exatamente a colocação que eu fiz em relação ao racismo corporativo, das empresas, dos companheiros de trabalho, que diferenciam as pessoas de cor. Na sala de aula também há realmente a diferença. Existe algum trabalho feito pelo movimento, Kim, para que possa também, junto aos colégios, levar educação sobre isso? Donato, eu ainda há pouco falava, nós estamos sempre indo a escolas, fazendo o debate das relações raciais, né, no Brasil, como o racismo faz mal à sociedade brasileira e, em especial, aos negros e negras desse país. Nós conquistamos uma lei, que é a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de história afro-brasileira e africana, que, infelizmente, não é cumprida ainda hoje. Esse seria um mecanismo para a gente, efetivamente, a partir da educação, combater o racismo, que é lá na educação onde esse grande instrumento poderia contribuir para eliminar essas desigualdades raciais. Nós também temos cobrado dos governos, na esfera municipal, estadual, federal, legislação mais dura, como também políticas compensatórias. Nós já temos algumas conquistas, as cotas para entrar na universidade, cotas do serviço público. Nós precisamos de combater esse que nós chamamos, Donato, de racismo institucional. Ele está impregnado nas instituições, está dentro das empresas, está dentro do serviço público, está na estrutura do futebol, está na estrutura de uma empresa de comunicação. O racismo institucional está impregnado. E essas instituições, essas corporações, precisam também combater. E combater o racismo não é só com retórica, sabe, Donato? Com ações concretas, sabe? Permitindo, objetivamente, que mais negros e negras estejam nos meios de comunicação, que mais negros e negras estejam ocupando espaço de poder, que mais negros e negras estejam sendo vistos em qualquer lugar da sociedade. Porque assim a gente vai permitir que seja normal encontrar um negro médico, uma negra médica, um juiz negro, uma juíza negra. Isso tem que ser normalizado na sociedade brasileira, onde mais metade do seu povo é descendente de africanos. Portanto, a gente está assim à disposição, a gente tem cobrado estamos à disposição para ir fazer o debate nas corporações, nas equipes de futebol, nas escolas, nas universidades. Essa é a nossa tarefa. Donato. Pois não, Alex. Não, eu gostaria só de, até como eu já tinha falado aqui com o pessoal da produção do programa, nós já estamos... vocês ausentar um pouquinho mais cedo, antes da finalização do programa. Nós já estamos exatamente finalizando o ótimo debate, Maravilha. A participação de vocês, agradecido que somos, e desejar realmente que o Kim possa encontrar colégios, empresas que possam levar realmente essa valiosa contribuição através de reflexões, de palestras, e o Alex, junto também ao clube, como doutor em Direito Constitucional, vice-presidente do Fortaleza, cada vez mais conscientize também a necessidade de as torcidas, não só Fortaleza também, mas as torcidas de futebol, terem a clareza e a consciência de que racismo e violência realmente não combinam com o que se deseja do futebol. Grande abraço, Alex. Eu queria só parabenizar, inicialmente, Nonato, pela pauta que você traz aqui, uma pauta de responsabilidade social aqui para a rádio, né? Isso é muito importante, né? O papel da nossa imprensa no combate desse tipo de crime, desse tipo de infração, e dizer da satisfação de dialogar aqui com o professor Kim, também aqui, nessa oportunidade, dizer que o combate ao racismo é um compromisso social. Todos nós temos que tomar parte nisso, todos nós temos que levantar nossa voz e temos que apoiar todas as iniciativas que sejam contra o racismo. Professor, só para encerrar,
professor Kim falou sobre atos de racismo sofridos por nossos clubes cearenses. Fortaleza sofreu ato de racismo, sua torcida no Monumental de Núñez, quando foi jogar contra o River Plate. Exato. A torcida do Ceará sofreu também com atos racistas quando foi jogar contra o Independiente, né, também de Avejaneda, na Sul-Americana. Então, são situações que são abomináveis, nós já vivemos, e nossa torcida fez um lindo mosaico no jogo da volta, exatamente contra o River Plate. Um mosaico permanente, onde durante todo o jogo se lia Stop Racism, né? Pare-se com o racismo, e o punho cerrado lá, que é simbólico nessa luta contra o racismo. E a nossa torcida deu um recado à América do Sul de que aqui no Fortaleza ninguém vai tolerar nenhuma atitude discriminatória e que os racistas, né, não terão vez na nossa agremiação e nos nossos valores. Então, muito obrigado por tudo. Contem sempre conosco lá no clube e eu fico à disposição sempre. Um abraço, Alex. Bons exemplos citados por você. Kim, muito obrigado também pela sua participação e pelo excelente serviço à frente da direção do Movimento Negro Unificado. Ô, Donato, agradecer o espaço e aqui quero também em público dizer que o Fortaleza tem sido, sim, um clube que tem se manifestado, tanto através de sua direção como através de sua torcida, né, reprimindo os casos de racismo. Eu também quero dizer, Leonardo, até respondendo a pergunta anterior, terminando com a frase de Martin Luther King: ninguém nasce racista, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua religião ou pela sua opção ideológica. As pessoas, para odiá-las, são ensinadas a odiar. E se elas podem ser ensinadas a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar, porque o amor chega mais fácil ao coração humano do que o seu oposto. Okay. É isso, um abraço, Donato. Abraço. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês dois.